Lembrem que uma das esperanças que nós tínhamos no oeste do Pará era a chegada da UFOPA. Porque a chegada da UFOPA ia fazer com que a gente tivesse um conhecimento próprio daqui, não mais o importado, que era o que a gente tinha até então, né? Então, essa UFOPA tem que continuar sendo cada vez mais raiz, como se diz hoje. Tem que ser uma UFOPA raiz, tem que ser uma UFOPA que esteja nos territórios quilombolas, nas terras indígenas. E agora, em relação às demarcações, por exemplo, a gente vai dizer, olha, paramos já está tudo bem, nós temos um Ministério dos Povos Indígenas com a nossa companheira Sônia Guajajara dizendo que a prioridade é a demarcação, então acabou. Não é só demarcação dos povos, das territórios indígenas que nós estamos pleiteando. Então, um curso, por exemplo, Edilberto, sobre curso de formação no direito à demarcação, a gente fala do direito à demarcação das terras indígenas, mas do direito à demarcação das terras quilombolas. A dívida que nós temos com os povos quilombolas mesmo esses que estão nos territórios, ainda não se concretizou, muito pelo contrário. A situação dos povos quilombolas é pior do que a situação dos povos indígenas na Amazônia. E porque eu acho que tem uma questão histórica para isso acontecer. Os povos indígenas, para conseguir sobreviver, tiveram que dizer, olha, eu sou indígena, eu estou aqui, sou indígena. Os quilombolas, para sobreviver à escravidão, tiveram que fazer o contrário. Quem já foi em Cachoeira Porteira, sabe a dificuldade que se tem para chegar lá, de como é que esses caras conseguiram chegar aqui. Quantas cachoeiras tinham que ser transpassadas para poder chegar naquele território, porque era ali que conseguia viver, tinha que estar longe de tudo. Senão eram capturados e voltavam para as fazendas de Santarém. Nós temos uma dívida muito grande. O número também de comunidades ribeirinhas, de pescadores nas reservas extrativistas que ficou parado, também não se fala nisso. A gente diz, nós temos 450 terras indígenas que precisam ser demarcadas, é mais do que a gente tem demarcado no Brasil, até hoje. O que falta demarcar é mais do que tem demarcado. A situação quilombola é pior do que essa. E a situação de ribeirinhos, das reservas extrativistas, também parou. E ninguém fala nisso. Então, eu acho que tudo depende, sabe, Lina, da gente conseguir, por exemplo, tirar todos os garimpeiros, fazer a desintrusão da terra indígena Munduruku, vai depender dessa força da sociedade civil, das agências internacionais ainda admitirem que precisam financiar projetos da Vivat, que precisam financiar projetos do Tapajós Vivo, que precisam financiar projetos da Tapajoara. Porque a tendência que se tem, olha o perigo que nós estamos correndo, a tendência que se tem é dos apoiadores internacionais, inclusive da nossa igreja, inclusive Caritas Internacional, dizer o seguinte, não, mas agora vocês já estão com quem vocês queriam no poder, eu vou pegar esse dinheiro e vai levar para outro lugar. Não precisa mais financiar aqui. Esse é um erro. E esse erro foi cometido no primeiro governo Lula. Nós não tínhamos dinheiro nem para fazer a formação dentro da nossa igreja. Porque estava tudo tranquilo, achávamos que estava tudo tranquilo. E olha o que deu. Então, acho que investir na formação, da UFOPA correr atrás muito mais hoje, né, professor Jackson, professor de projetos que possam fazer a extensão dessa universidade, isso é importantíssimo para todos nós. Queria que todos nós, assim, nós temos em todos esses lugares, nas escolas de fé e políticas, centros de formação, esse centro de formação tem, na minha opinião, que está a serviço dessas pessoas, do Eduardo Imbiriba, da sociedade, que possam ir para dentro e discutir esses assuntos e se tornarem ou ajudarem na formação de lideranças novas. Talvez esse seja o grande caminho que não faz com que a gente cruze os braços, dizendo que a gente tem que prosseguir.